Ei, olá, olá, saudações, meus irmãos, meus amigos. O pescador de homens está de volta com mais um momento devocional. Eu sou o Tanda Antônio e o assunto de hoje, amados irmãos, é o atleta de Cristo. O atletismo espiritual. O atleta de Cristo, o atletismo espiritual. Amados irmãos e amigos, a vida espiritual, meus irmãos, é diversas vezes comparada com o desporto. E é comparada com o desporto que envolve corrida e desporto que envolve luta. Amados irmãos, em 1 de Coríntios, no capítulo 9, e o verso 24 ao verso 26, o apóstolo Paulo ele compara a vida cristã com uma corrida no estádio. Com uma corrida no estádio. Vamos ler então esta passagem, meus irmãos, para darmos início aqui ao nosso momento devocional, para darmos início ao nosso tema de hoje, o atleta de Cristo, o atletismo espiritual. Vamos ler a passagem, meus irmãos, aí em casa. Se puder pegar também na sua Bíblia e acompanhar essa leitura, Deus seja louvado. 1 de Coríntios 9, 24, 26. Diz assim a palavra do Senhor, verso 24. Numa corrida todos correm, porém só uma pessoa ganha o prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. 25. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar há muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito. Porém, nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. 26, peço desculpa. Portanto, eu corro direito para o alvo, com esse propósito em cada passo. Quando luto, não luto como quem esmurra o ar. Palavra do Senhor. Amados irmãos, aqui Paulo ele fazia referência aos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Ele fazia referência aos Jogos Olímpicos porque por mais que os atletas se esforçassem e vencessem, o prêmio que recebia ou os prêmios recebidos eram corruptíveis. E o apóstolo Paulo ele compara as coroas com as coroas desta vida. Com as coroas desta vida, as vitórias que temos, as conquistas que temos aqui nesta vida. Amados irmãos, então, esta passagem, meus irmãos, nos recomenda a sermos também atletas, mas atletas de Cristo. Atletas de Cristo. Existem algumas comparações, melhor dizer, existem alguns pontos comuns entre a vida espiritual e o desporto. Existem algumas características
semelhantes ou algumas características comuns entre o bom atleta e o dever de um bom cristão. E um dever de um bom cristão, ou o atleta de Cristo. Eu separei aqui quatro pontos comuns entre o atleta e o atleta de Cristo. Separei aqui quatro pontos comuns. Em primeiro lugar, o esforço. Todo atleta, amados irmãos, tem que se esforçar, treinar e conseguir o máximo de sua capacidade. Como cristãos, precisamos nos esforçar também pelo reino de Deus. Como cristãos, precisamos nos esforçar pelo reino de Deus. Vamos ler novamente em 1 de Coríntios, capítulo 9 e o verso 24. O verso 24 nos diz assim: numa corrida todos correm, porém só uma pessoa ganha o prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. Precisamos nos esforçar pelo reino de Deus. E na vida espiritual, amados irmãos, também somos chamados para nos esforçarmos. Também somos chamados para nos esforçarmos. Mateus 11, 12 diz assim, vamos ler, amados irmãos, Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Ele nos diz assim a palavra: e desde o tempo em que João Batista começou a pregar e batizar, até agora, multidões ansiosas vão abrindo caminho em direção ao reino dos céus. Em direção ao reino dos céus. Por isso, amados irmãos, na vida espiritual, nós também precisamos nos esforçar. O segundo ponto comum que eu separei aqui é a disciplina. A disciplina. Para estar preparado, o atleta precisa se dominar e conhecer a sua capacidade, de maneira que ele venha aumentando assim as suas limitações. Conhecendo as nossas capacidades, nós vamos aumentar o nível das nossas limitações. Vamos aumentar o nível das nossas limitações. E essa disciplina, meu irmão, minha irmã, é que nos proporciona o desenvolvimento na hora da partida. Na hora da partida. Porque sem rotina de treino, o atleta não consegue vencer. Sem rotina de treino, o atleta não possuirá capacidade para vencer. Para vencer. E, mais uma vez, na mesma passagem do 1 de Coríntios, no capítulo 9, vamos agora ler o verso 25. Vamos agora ler o verso 25.
25. E o verso 25, mais uma vez, ele nos diz assim: para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito. Porém, nós o fazemos para obter uma coroa que dure para sempre. Mas a primeira parte do verso 25, ele diz que para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Por isso, amados irmãos, a disciplina é muito importante. A rotina de treino é muito importante. Assim também em nossa vida, precisamos aprender a treinar sempre com disciplina para que nós possamos nos dominar e aperfeiçoarmos a cada dia. Para que nós possamos nos dominar e aperfeiçoar a cada dia. Amados irmãos, as disciplinas espirituais, elas são a oração, a leitura bíblica, a meditação, o culto, o amor ao próximo, o perdão e muito mais. E muito mais. Essas são algumas disciplinas que eu separei que podemos aplicar no nosso dia a dia para que nós possamos treinar, para que nós possamos treinar. E para que treinar? Para que treinar? É aqui onde eu entro na terceira característica comum entre o atleta que corre numa corrida, o atleta que luta e o atleta de Cristo. As barreiras, os obstáculos. Todo cuidado é pouco, meu irmão. Todo cuidado é pouco. Pois na vida espiritual existem muitas barreiras. Muitos obstáculos a serem vencidos e superados. E sem disciplina nos será difícil. Sem disciplina nos será difícil. Essas barreiras espirituais ou esses obstáculos espirituais, da parte de Deus, são chamadas de provações. Da parte de Deus são chamadas de provações. E da parte do diabo são as tentações e as perseguições. Ou podemos colocar dessa maneira: tentações da carne e perseguições do mundo. Isso da parte do inimigo. Da parte do inimigo. E como todo atleta que se supera em busca da vitória, devemos assim superar as barreiras ou obstáculos. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra
no livro de João, no capítulo 16 e o verso 33. João 16, 33. Vamos ler. João 16, 33. Nos diz assim a palavra do Senhor. Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavra do Senhor. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora vamos prosseguir para o livro de Abacuque, no Antigo Testamento, no capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. Abacuque 3. Abacuque 3, 17, 19. Esta é uma passagem muito conhecida e ela nos diz assim: embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram e nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Aleluia. Aleluia. E para terminar, temos uma outra característica, a meta, o alvo. Nenhum atleta, repito, nenhum atleta compete por competir. Nenhum atleta compete por competir. Todos querem a vitória. Todos querem o reconhecimento. E é na busca desse ideal que o atleta fixa o seu alvo. É na busca pelo reconhecimento, na busca pela vitória, que o atleta mira, fixa o seu alvo. Fixa o seu alvo. Filipenses 3, 14. Filipenses 3, 14. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. E se voltarmos para o 1 de Coríntios, 1 de Coríntios, no 14:1, ele vai nos dizer que o amor seja o maior alvo de vocês. Contudo, peçam também os dons espirituais, particularmente o dom de profecia. Mas na primeira parte nos diz que o amor seja o maior alvo de vocês. O amor seja o maior alvo de vocês. E se não houver nenhum alvo definido na nossa vida cristã, que motivação teremos para crescer na fé? Que motivação teremos
para crescermos na fé se não definirmos o nosso alvo? Que motivação teremos para crescermos na fé e na obra de Deus? Pergunto, que motivação teremos? Em casa, se puder, leia 2 de Timóteo 2,15. Nós, cristãos, também precisamos ter uma meta. Também precisamos ter uma meta. Em Mateus 24:13, Jesus nos disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, amado irmão, irmã e amigos, a nossa meta, irmãos, deve ser a salvação. Deus quer nos dar uma vida vitoriosa. E para isso, precisamos deixar todo pensamento de derrota, seja na nossa vida aqui na terra, como na nossa vida espiritual. Precisamos deixar todo pensamento de derrota, para então sermos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Para que possamos ser mais que vitoriosos, mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu sou o Otanda Antônio e este foi mais um momento devocional para que possamos estar cada vez mais próximos do nosso Deus. Seja um atleta de Cristo. Paz e amor da parte do nosso bom Deus e do nosso bom pastor Jesus Cristo esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. E se Deus quiser, nos encontraremos na próxima oportunidade. Amém.